Oi, pessoal, estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. É um prazer contar com a sua audiência, viu? E olha, hoje o nosso programa vai contar um pouco da história do Balé Folclórico da Bahia. O grupo foi fundado em 7 de agosto de 1988 pelos bailarinos Valson Botelho e Ninho Reis, que eram do grupo de danças folclóricas Viva Bahia, na década de 80. Sediado no Teatro Miguel Santana, no Centro Histórico de Salvador, foi reconhecido como melhor companhia de dança folclórica do planeta pela Associação Mundial de Críticos. Suas apresentações têm inspiração na capoeira, no frevo e em religiões de origem africana. Já recebeu diversas homenagens, entre elas o título de Utilidade Pública da Câmara Municipal de Salvador e também da Assembleia Legislativa da Bahia. E neste ano de 2023, ao completar 35 anos de existência, a Prefeitura de Salvador firmou um convênio com o Balé Folclórico da Bahia, o que deve aí ajudar no custeio dos artistas, funcionários administrativos e também na manutenção e no espetáculo do grupo. O patrocínio também viabiliza a continuidade de projetos da Fundação Balé Folclórico da Bahia, além das oficinas de dança gratuitas abertas à comunidade. É coisa, viu? E para conversar com a gente sobre a sua história, surgimento e desafios, de estar à frente de um grupo tão potente e representativo, é que eu vou conversar agora com o Vavá Botelho, um dos fundadores do grupo e diretor do Balé Folclórico da Bahia. Já está aqui do meu lado, então seja muito bem-vindo. Como é que está você, Vavá? Muito bem, obrigado, Cris. Obrigado pelo convite, para estar aqui com vocês. Sempre um prazer. Pronto, eu quero que você fale um pouco da sua história para a gente começar, Porque todo mundo começa falando da história do balé, como é que o balé surgiu, mas eu quero que você fale de você. Quem é Vavá? Como é que se deu aí, no início da sua vida, da sua carreira, o seu envolvimento com as artes? Eu acredito que eu já nasci artista, porque eu me lembro muito bem que desde criança eu sempre fui muito envolvido, desde o curso primário, em todas as festas, em todas as atividades da escola, São João, Páscoa, Natal, eu estava sempre participando das peças teatrais, fazendo um personagem, ajudando, enfim. Mas todo esse meu lado realmente floresceu, apareceu quando eu entrei no Colégio de Aplicação da Universidade Federal da Bahia, ainda na quinta série, Naquela época a gente fazia exame de admissão, E então eu entrei no Colégio de Aplicação e lá nós tínhamos diversas atividades extracurriculares. Uma delas era o curso de teatro. E eu participava ativamente de tudo naquele curso de teatro e comecei a desenvolver também esse lado da direção, já muito cedo, com 11 anos de idade, 12 anos. Eu me lembro que eu montei com os colegas da sala, nós montamos a Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, depois nós montamos a Bruxinha, que era boa, comecei a escrever peças, do Colégio de Aplicação eu fui estudar no ISBA, fazendo o 2º grau, e lá junto com Nelson Pellegrino, lá junto com Beto Pellegrino, cantor, irmão de Nelsinho, Aninha Franco, com Ana Pessoa também, Castro, enfim. A gente desenvolveu muitas atividades. Festival de música, festival de teatro, festival de dança. E até que eu fui convidado, eu tinha 16, 17 anos, eu fui convidado por Deolindo Cecuti, diretor teatral, muito famoso, nosso aqui da Bahia, para fazer um teste para um espetáculo que iria ser montado. Seria o grande espetáculo da volta da democracia no Brasil após o período militar. Então, a gente estava naquele período de transição, 1978, 79, o governo nessa transição, e seria praticamente o primeiro espetáculo a ser montado nesse processo, onde a censura já estava acabando, onde os palavrões poderiam ser ditos novamente em cena, a nudez, tudo isso havia sido proibido durante toda a ditadura. E era um musical muito grande, com mais de 30 pessoas no elenco, Jesse, Armindo Bião, Mário Gadelha, Frida Gutmann, só gente famosa, só gente grande. Eu com 16, 17 anos, no meio desse pessoal todo, assim, me vendo assim, deslumbrado com tudo aquilo, Deslumbrado, porque a convivência com esse pessoal nessa idade foi assim, a maior lição que eu pude ter na minha vida
em relação a crescer, a aparecer, a surgir no mundo das artes, né? A convivência diária com Jesse, por exemplo, frequentando o fim de semana na casa de Jesse, estando ao lado de Elis Regina, de Milton Nascimento, de Clara Nunes, de Alcione, desse pessoal todo fazia parte desse ciclo de amizade de Jesse, de Vinícius. Então, e eu convivendo com aquilo, aquelas pessoas que para mim eram deuses, eram entidades, né? Que eu vi durante a minha adolescência em discos, em televisão. E com 16 anos eu comia feijão com Dora, que era uma senhora que trabalhava com Jesse há muitos anos, que fazia um feijão maravilhoso, e ela fazia os bolinhos de feijão para mim, para Rose, a filha de Jesse, para Tico também, e para Milton Nascimento, e a gente comia com um prato na mão na varanda da casa deles, comendo de bolinho, e eu olhava assim, gente, estou comendo feijão com farinha na mão do bolinho do lado de Milton Nascimento. Né? E aquilo era na minha cabeça, assim, era um processo muito louco, porque... E aí eu chegava depois na escola, eu ainda estava no ISBA, e eu contava para as pessoas não acreditavam naquilo, né? Que eu vivenciava aquilo à noite, aos fins de semana, e durante a tarde eu era um estudante de segundo grau, numa escola comum, né? Então, tudo isso contribuiu para que essa coisa da minha veia artística surgisse com muita força. Eu fui bailarino muito cedo, né? Desde os 12, 13 anos eu era da bateca. Comecei com teatro na aplicação, fazendo peças infantis com Manuel Lopes Pontes, com Lúcia de Sanctis, que era professora de teatro da aplicação, e também era uma diretora de peça infantil muito conhecida, muito famosa naquela época, né? E era nossa professora lá na aplicação. Então, aos fins de semana, Lúcia nos convidava para fazer figuração nas peças infantis que ela montava no Teatro Castro Alves, né? E então eu com 12 anos eu já estava nos bastidores do Castro Alves, né? Com artistas super consagrados fazendo peças infantis, porque esses mesmos artistas que faziam as peças infantis eram os mesmos que faziam as peças adultas à noite no teatro, que tinha o Vila Velha e o Castro Alves, somente naquela época, né? Então, e as peças ficavam um fim de semana em cartaz. Não tinha nem público e nem tinha teatro suficiente em Salvador para que as peças ficassem muito tempo em cartaz, né? E nem tinha público suficiente para que também ficasse várias semanas, vários fins de semana. Então você ensaiava às vezes 6 meses e ficava um fim de semana ou 2 em cartaz, né? Era bem frustrante tudo isso, né? E aí as pessoas tinham que ganhar dinheiro, tinham que sobreviver, fazia peça infantil, fazia animação de festa de aniversário e fazia grandes espetáculos à noite, né? E eu no meio de tudo isso. Então foi assim que eu entrei para essa área da dança, do teatro, da música também, né? Cantando e tocando, até que eu conheci Emília Biancardi, diretora do Viva Bahia, num espetáculo que eu participei, devia ter 19 anos por aí, chamado Baile Pastoril da Bahia. E eu não tinha a menor ideia de quem era Emília Biancardi. Ela fez a direção musical do espetáculo, era um musical, né? Onde eu atuava, dançava, cantava, e ela gostou muito da minha voz. E fizemos uma temporada muito grande, porque o Baile Pastoril ganhou muitos prêmios no Brasil, e a gente viajou o país inteiro, né? E quando terminou a temporada de turnês, Emília me convidou para fazer um teste no grupo dela, que eu não conhecia, né? E aí eu fiz esse teste, passei e fui convidado para viajar com o Viva Bahia. Foi o meu primeiro contato com o Viva Bahia. E foi assim que eu ingressei nessa área da cultura popular, do folclore, né, capoeira. Foi meu primeiro contato já viajando em turnê pelo Caribe, né, com Viva Bahia. Deixa eu lhe interromper rapidinho, antes da gente adentrar aí mais para o universo da dança, que você falou justamente dessa sua entrada no mundo das artes, que aconteceu, e assim, mais diretamente, quando houve a montagem desse espetáculo, logo após o período da ditadura. Sim. Né? E você, como um homem ali, nesse mundo das artes, você teve esses... Como é que... direto ou indiretamente, o preconceito, essa questão toda, por ser um homem no palco, um homem atuando, como é que isso lhe atingiu diretamente? Foi algo que lhe impactou de alguma maneira ou não? Você, pelas suas vivências, com essas pessoas todas que você citou aí, né, que já tinham uma grande relevância nacional, você transitou, mesmo nesse período, de uma forma muito tranquila por isso? Não tive não. Acho que eu não tinha nem consciência muito disso, né?
a opressão era muito grande. Sim. Né? A questão da sexualidade naquela época era tratada de uma forma bem diferente de hoje, né? Era um preconceito muito grande a tudo, né? Os meus colegas de trabalho naquela época haviam sofrido uma repressão muito grande, né? Isso eu percebia, né? Que a vida deles tinha sido complicada naquele período, né? Eu cheguei exatamente nesse período de transição, né? Com a cabeça bem livre, porque eu não tinha essa situação, não passava por isso, né? Então eu cheguei com uma cabeça bem tranquila em relação a isso. Então eu entrei nesse mundo trazendo uma liberdade que, de uma certa forma, acredito, até espantava para esses colegas, né? Porque eu não tinha essa situação, nunca tinha passado por isso, né? Nem em casa, nem em qualquer outro lugar. Então, eu trouxe, de uma certa forma, uma forma diferente de transitar por essa área. E isso foi muito legal porque, junto comigo, outras pessoas que vieram também nessa época ajudaram a que isso fosse feito de uma forma mais tranquila, né? Essa transição fosse feita de uma forma mais tranquila, porque a gente chegou simplesmente e não havia, da nossa parte, não havia nenhuma barreira em relação a isso, né? Então, eu acredito que isso, inclusive, contribuiu muito para que essas pessoas que tinham passado por todo esse processo pudessem voltar se fortalecer, a se fortalecer, exatamente, e fazer essa conjugação aí com a gente de uma forma bem mais tranquila. Tipo assim, olha como esse menino aí tá todo solto, por que é que eu não vou me jogar também? Eu vou lá. Também. Mas fala um pouquinho agora pra gente sobre essa transição, né? Que a gente está falando dessa palavra transição, que marca tanto esse seu início. Fale dessa transição do Viva Bahia até se tornar o balé folclórico. Como é que se deu esse processo? No Viva Bahia eu fiquei 5 anos e pouco, quase 6 anos. E eu comecei como músico, como cantor na turnê, mas eu dançava, eu fazia bateca, eu era do Balé Brasileiro da Bahia, então eu tinha todo um conhecimento técnico, né, de balé clássico, de dança moderna, mas eu não conhecia absolutamente nada da cultura baiana. Eu nunca tinha visto uma capoeira na minha vida, né? Nunca tinha visto uma dança folclórica, não tinha visto nada. Então, quando a Emília me convidou para fazer parte do Viva Bahia, eu fui fazer o teste, mas eu não tinha ideia do que era o Viva Bahia, do que era um grupo folclórico, né? O meu conhecimento de folclore estava somente na escola, em relação a aquilo que a gente tratava no mês de agosto, né? No mês do folclore, eram as manifestações folclóricas, era a capoeira, era o samba de roda, eram as lendas, né? Mas aquilo tudo em livro. Então, quando eu fui ao primeiro ensaio, que eu assisti o primeiro ensaio, que eu pude ver toda aquela manifestação na minha vida, eu disse, gente, eu faço parte desse universo aqui, eu não tinha ideia disso. Eu sou disso aqui, né? Eu sou baiano, eu tô inserido nisso aqui, com certeza absoluta, né? As minhas raízes estão aqui e eu nunca tinha visto isso, nunca tinha vivenciado de perto isso, né? Então aquilo me tomou com muita força, a ponto de que depois de algum tempo eu resolvi deixar o balé, né? Todas as outras áreas, né, com as quais eu trabalhava e tinha uma formação mais técnica, mais didática, para me entregar completamente para o trabalho do Viva Bahia, né? A fazer dança afro, a fazer capoeira, para poder entender melhor, porque eu queria dançar aquilo, eu queria fazer parte daquilo. No Bocas do Inferno, que foi esse espetáculo que eu fiz, né, o meu primeiro espetáculo profissional, eu tive contato com a religião, com o candomblé, né? Foi o meu primeiro contato porque praticamente todas as pessoas eram envolvidas com a religião, ou porque faziam parte da religião, ou porque tinham um conhecimento por serem baianos e por serem artistas e porque frequentavam Gantuá, frequentavam a casa de Augusto César, né? Eram parentes, filhos, enfim. Então, o meu primeiro contato com a religião foi lá, mas eu não tinha envolvimento. Quando eu entrei no Viva Bahia, que eu comecei a entender mais esse processo, estar mais próximo, né, da nossa cultura, isso me fez também entender
esse outro lado meu espiritual. Então foi aí então que eu também passei a ter uma proximidade maior com o candomblé, né? E entrei para o candomblé em 1980, assim, realmente entrei antes, eu já frequentava tal, mas eu entrei literalmente para a religião em 1985, né? Fiz santo, sou raspado de Oxalá, de Oxum, né? Já 85, então são 28 anos? 38 anos. 38 anos. 38 anos, né? 38 anos. E uma coisa foi puxando a outra, né? O Viva Bahia e a religião. O Viva Bahia me tomava o tempo inteiro, porque a gente viajava muito. Eu fazia faculdade de antropologia, Nossa. né? Exatamente para entender esse universo da cultura popular, né? Eu queria saber mais, eu queria ajudar mais, eu queria entender mais aquilo que eu fazia, que eu trabalhava. Então eu resolvi fazer ciências sociais, me especializei em antropologia, né, para poder saber mais sobre aquilo que eu fazia, poder colaborar mais com o Viva Bahia. Só que a faculdade chegou a um ponto que me botou na parede. Ou você termina ou a gente vai lhe jubilar, como dizia antigamente. Eu não sei se ainda existe isso hoje, né? Eu Essa acho palavra, que sim. ou pelo menos esse termo, jubilar, Sim. né? Mas eu fui realmente convidado a tomar uma decisão. Resolva a sua vida. E eu, evidentemente, faltando um ano para terminar uma faculdade, eu não ia abandonar uma coisa que era super importante na minha vida. Eu decidi sair do Viva Bahia por um ano para terminar a faculdade e depois meus planos eram voltar para o Viva Bahia. Só que nesse um ano o Viva Bahia acabou, depois de 25 anos. Emília Biancardi resolveu acabar com o grupo e eu terminei a faculdade e fiquei órfão, né? Porque vou fazer o que agora? Ensinar, ser professor de sociologia, antropologia, ciências sociais, não vou, né? Não quero. Fazer projetos, eu não quero essa área também. Vou dançar, eu já não dançava mais, né? Já não queria, mas eu parei de dançar muito cedo, de atuar muito cedo. No Viva Bahia eu já estava praticamente como assistente de direção, responsável pelo grupo. Desde que eu vi uma foto minha dançando com o Viva Bahia e que eu olhei aquela foto, eu disse, gente, isso aqui não é para mim, eu não tenho por que estar no meio dessa gente linda aqui. Por que é que eu estou fazendo no meio de tanto negão, de tanta negona linda? O que é que eu estou fazendo aqui, estragando, acabando com a imagem, com a foto, Que horror! sujando esse negócio aqui? Pelo amor de Deus, como é que deixa um negócio desse? Como é que a Emília permitiu um negócio desse? Pelo amor de Deus, com tanta gente linda no meio desse povo aqui, não. Aí resolvi literalmente sair, porque isso aqui não é para mim, não. Eu vou ficar nos bastidores. Área. Vou ficar nos bastidores, porque isso aqui é para gente mais bonita que eu. Não é para mim, não. Escolher um batom. É verdade. Eu me achei um horror naquele negócio ali. E aí, passei para a direção, né? E então já estava nessa área da direção, administração, na coreografia, assistente de Carlos Moraes e tal. E quando o Viva Bahia acabou, eu comecei a trabalhar com alguns outros grupos folclóricos, né, da Solar do Unhão, do Alto de Ondina, que me chamavam, né, pela minha experiência com Viva Bahia, para coreografar, para dirigir e tal, mas não... Depois de ter feito uma faculdade de antropologia, depois de ter passado pelo Viva Bahia, né, de ter sido a maior experiência da minha vida, trabalhar com minha grande mestra Emília Biancardi, que vocês precisam fazer um registro com Emília Biancardi, porque acredito que seja a pessoa mais importante que a gente ainda tenha viva na Bahia e no Brasil para falar sobre folclore, sobre cultura baiana, porque senão vai se perder. Precisa fazer esse registro, né? Deixa comigo. Precisa fazer. Ela já tá bem velhinha, né? E já não sai mais de casa, enfim, mas precisa, porque não existe isso. Não existe. E Emília foi a grande potência dessa terra, nessa área, né? E eu não ia, depois de passar por Emília, de passar por uma faculdade, trabalhar com grupos que não me permitiam aflorar no sentido de fazer o melhor, né? De dar o melhor, de entregar o melhor para o turista ou para a cultura baiana, ou seja lá o que for. Então, eu comecei a amadurecer a ideia de montar um trabalho meu, que eu resisti muito mesmo. E as pessoas sempre me cobravam, por que você não monta um grupo para você? Por que você não tem um trabalho seu? Eu passei quase 6 anos com Viva Bahia, eu vi o quão
problemático era, difícil era administrar, certo? Um trabalho assim. Eu não queria isso. Eu queria fazer meu trabalho, terminou, tchau, boa noite, não é mais comigo. Mas não teve jeito, até que as coisas, o destino foi empurrando para frente, acho que Oxalá deu um pontapé, né? Paciência. Não se liga. Oxum deu outra mãozada e foi. Não tinha jeito mesmo, é missão. E 35 anos nessa história, com o balé agora. É isso. Fale um pouco desse trabalho, né? De produção, de direção, de estar ali à frente. Você que coordena tudo ali, diretamente, tudo é centralizado em você. Então, assim, como é essa demanda? Fale sobre esses desafios diários, né? Primeiro, na estruturação do balé, para ele se tornar o que ele é hoje, né? Na sua estrutura, na sua forma ali organizacional. Né? E como é isso de até hoje estar ali à frente, coordenando tudo, direcionando tudo, acompanhando tudo? Conte um pouco desse... Olha, eu sempre fui muito centralizador, né? Desde criança eu sempre tive essa personalidade. Ninho Reis, que fundou o balé comigo, foi colega meu do Viva Bahia, nós nos conhecemos lá. Quando o Viva Bahia acabou, Ninho foi para o Canadá e eu fui trabalhar com esses grupos. Depois Ninho voltou, a gente se juntou em 87, falamos sobre a possibilidade do grupo e amadurecemos durante um ano até fundar o balé em 88. Ninho ficou conosco por 2 anos, 3 anos, né? Faleceu depois e eu segui essa trajetória sozinho, né? Ninho que tinha um conhecimento muito grande dessa área, porque ele vinha do Viva Bahia desde a década de 1970, com Emília, né? E então ele tinha um conhecimento muito grande, foi assim a base da parte artística para que a gente começasse o trabalho foi Ninho, né? A minha contribuição foi muito na parte administrativa, na organização, mas Ninho realmente foi muito importante nesse sentido para o início do balé folclórico. Depois, quando o Ninho faleceu, eu segui sozinho até 92, quando o Zebrinha voltou da Europa, né? Zebrinha veio para passar uma temporada aqui, porque ele estava de mudança, né, de volta para o Brasil, depois de 20 anos morando na Europa. Nós nos conhecemos, já ouvia, evidentemente, falar sobre Zebrinha, a grande lenda, né, da dança baiana brasileira no mundo. Então ele veio, a gente se conheceu, ele deu algumas aulas para o balé e voltou para a Europa para se organizar e voltar depois. Então, em 93, ele retornou definitivamente, foi quando eu o convidei para ser diretor artístico da companhia, né? Então, o Zebrinha, desde 93, é o nosso diretor, 30 anos, é isso? 20 ou 30 anos, né? E a gente divide muito, né, essa labuta, né? Ele na parte artística, eu na parte administrativa, mas tudo é feito, assim, do meu lado, eu me envolvo em tudo. Sim. Absolutamente tudo, né? Pode ser a compra de um alfinete. Eu quero saber para que por que onde esse alfinete vai ser colocado, porque na minha cabeça, que penso no micro e no macro como diretor, eu quero saber se aquele alfinete, em algum momento, poderá ser esquecido na roupa de algum bailarino e que aquilo pode furar, Então eu já estou pensando daqui a 1 ano, 2 anos, se aquele alfinete vai dar um problema ou não, né? Já penso no lado financeiro, quanto custa um alfinete que vai ser desperdiçado ali ou não. Então tudo isso está na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu enxergo também as coreografias, enxergo o espetáculo como um todo, de que forma aquele espetáculo vai atingir o público, vai atingir a imprensa, uma vez que o balé folclórico não é subsidiado na sua manutenção geral, né? Agora a gente tem esse apoio, né, que você falou inicialmente aqui, que a gente está contando da prefeitura, mas a gente passou a vida inteira sem patrocínio, inteira. Por conta própria. Né? Por conta própria. Então, um alfinete custa, muito para a gente, em termos financeiros, né? E uma crítica ruim acaba com todos os alfinetes da vida. Né? Então, a gente não pode se dar o luxo de forma alguma de ter uma crítica ruim da imprensa, do público. A gente tem que fazer tudo muito certo, sempre agradando o melhor possível, fazendo o melhor possível, porque a gente não pode errar. Né? Se você tem um patrocínio, se você é uma companhia oficial
né, do governo municipal, federal, estadual, sei lá o que for, você faz as coisas boas, ruins, mas você tem um salário garantido no final do mês. Né? Não deu certo, manda embora, tal, mas está garantido ali. A gente não. Se não der certo, a gente não vai ter público. Se não der certo, a gente não vai ter nenhum produtor, nenhum empresário interessado em nos contratar para nenhuma turnê nacional nem internacional. Então não pode dar errado. Então minha preocupação é sempre essa. Então quando a gente convida qualquer coreógrafo para trabalhar no balé, a primeira coisa que eu converso é, olha, a gente está lhe convidando, temos todo o respeito pelo seu trabalho, né? Por isso você está aqui, mas você tem que entender que o produto final é o resultado de um trabalho em conjunto. Depois que você montar, nós vamos sentar e vamos discutir. Isso vai dar certo, isso não vai dar certo. O que não der certo, nós vamos sentar e vamos resolver, porque tem que dar certo. Sim. Tem que ser isso e tem que ser aquilo. Tudo tem que dar certo. Né? Então não pode ser somente uma viagem do artista, que pode ser o mais maravilhoso do mundo. Mas se ficar só na cabeça dele essa maravilha e não atingir a quem nos paga, não adianta. A gente vai montar um trabalho que vai ser apresentado e vai ficar depois guardado no repertório com os figurinos no guarda-roupa e que não vai poder girar, não vai poder ser apresentado. Então aquilo ali tem que surgir, tem que ser mostrado e tem que ir para a rua, e tem que girar, e tem que gerar. E tem que gerar boas notícias, boas críticas e também financeiramente retorno para a gente. Então, é dessa forma que a gente pensa ali dentro. Então, é tudo em conjunto. Temos a equipe que está conosco já desde o início, Nildinha, Fonseca, Rose, Kainana, que são 3 bailarinas que estão desde o início do balé. Estão há 35 anos com a gente. Né? Hoje em dia não dançam mais, são assistentes de coreografia, de direção. Tem Zebrinha, que chegou em 93, tem alguns técnicos que também já têm algum tempo prestando serviço para a gente. Então, é uma equipe boa, é uma equipe que eu tenho confiança total e por isso o trabalho dá certo. A gente está com um elenco muito novo, que entrou tem um mês. Sim. Né? Tivemos que fazer audição recentemente e as pessoas estão entrando nessa família agora. Mas, nesses 35 anos, foram mais de 800 bailarinos que nós formamos, né? Que maravilha. Olha, tem muita coisa para conversar ainda com o Vavá Botelho, ele que é diretor do Balé Folclórico da Bahia, está aqui conversando com a gente, dando aí essa noção para a gente de como é administrar essa entidade que é o Balé Folclórico da Bahia. A gente vai para o intervalo, é coisa rápida, eu prometo, mas a gente volta ainda conversando sobre muitos outros aspectos dessa instituição que é o Balé Folclórico da Bahia. Então não saia daí que a gente já volta. Olá, tudo bem? Eu sou Clício Santana, sou historiador e sou professor. Estamos aqui no quadro chamado Perfil Azeviche. E hoje vamos trazer um pouco da história de uma personagem importantíssima, de uma mulher negra que foi uma potência ao longo dos anos, especialmente no século XX, para a população negra. Estamos falando de Lélia Gonzalez. Ela nasceu lá na década de 30, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, de uma família imensa de 18 irmãos. Seu pai era um homem negro, trabalhador nas ferrovias de Minas, e sua mãe, uma mulher de traços indígenas, como a própria falava, que era empregada doméstica. No meio de muitos irmãos, um desses se destacou como jogador de futebol e veio no início da década de 40 para a cidade do Rio de Janeiro, atual capital do Brasil naquela época, onde Lélia, com sua irmã, sua mãe e seus irmãos foram morar também. Naquele momento, ali em 1942, o seu pai tinha falecido e sua mãe cuidava de todos. Então Lélia, ali pelos 10 anos de idade, começou a ajudar a mãe como babá. Ela trabalhava na casa de dirigentes de futebol, jogadores que tinham expressão na época, cuidando dos seus filhos. Mas uma coisa muito importante na vida dessa menina mineira foi a educação. Ela nunca deixou de lado o ensino, aprendeu as primeiras letras e começou a aprender, inclusive, no ginásio público do Rio de Janeiro, outros idiomas, que era uma coisa que ela tinha muita facilidade. Fez as primeiras letras, fez o ginásio e depois fez o colegial, como chamava na época, de uma escola muito importante, uma escola pública, né, até hoje existe, chamado Dom Pedro II. Logo em seguida, ali na década de 50, a Lélia ingressa na universidade e vai fazer História e depois Filosofia.
né? Então ela se dedica ao ensino de história, de geografia, de filosofia, vira professora universitária em diversas instituições privadas e públicas daquela época, na década de 60 no Rio de Janeiro, e você vai imaginando, né, uma mulher negra de uma família pobre virar professora universitária na década de 60 já era uma coisa muito importante. Só que, se vocês repararem, até o momento, eu não estou falando da Lélia que a gente conhece hoje, da expoente Lélia Gonzalez, a militante do movimento negro, que vai elaborar uma forma de pensar a língua, a cultura negra e o fazer negro. Por quê? A Lélia disse que esse processo educacional, esse mundo educacional, de uma certa forma, fez com que ela fosse embranquecida por esses espaços. Então é só na década de 70, final da década de 70 ali, já chegando a ditadura militar, né, que ela estava casada com um colega de departamento, professor universitário, que acaba morrendo de forma trágica, por uma tragédia que existe. E a Lélia começa a perceber que a demarcação racial era muito importante na vida dela. Já uma mulher adulta, uma mulher viúva, uma professora universitária, e aí ela se dedica integralmente à questão racial. Ela vai participar dos movimentos culturais, ela vai participar da fundação do Movimento Negro Unificado em 1978, um marco na história negra brasileira. Ela vai desenvolver teses, conceitos como preto-guês, que é o nosso falar português, e permeados pelas culturas, pelas expressões oriundas do continente africano, vai se aproximar dos movimentos culturais, dos movimentos religiosos, inclusive o candomblé, né, e o candomblé com a psicanálise, trazendo essa questão para a nossa vivência, vai fundar organizações para cuidado de pessoas negras faveladas, pessoas negras em situação de vulnerabilidade, mulheres negras especialmente, vai trabalhar para mandatos parlamentares já na década de 80, quando o Brasil passa pelo processo de redemocratização. Então, a Lélia Gonzalez, né, tem um autor que fala que ela não nasceu pronta. E eu acho que isso que é o mais interessante, talvez o mais importante falar da Lélia, é que ela se tornou, ela se fez mulher negra. A sua trajetória foi feita a partir dela própria. Ela optou, ela foi atrás, e hoje a gente celebra esse perfil dessa mulher que tem muito mais coisas para a gente falar, mas o espaço é curto, que faleceu em 10 de junho, se eu não me engano, de 1994, mas que deixou um legado para toda a população negra, especialmente meninas e mulheres negras do Brasil e das Américas, como ela gostava muito de falar. Salve Lélia Gonzalez, nossa eterna intelectual negra, aqui no Perfil Azeviche. Prontinho, minha gente, já estamos de volta com o Azeviche, hoje conversando sobre o Balé Folclórico da Bahia, com o Vavá Botelho, que é o diretor do balé, e está aqui falando pra gente sobre todas essas demandas, né, internas e externas com o grupo. E eu queria voltar a esse bloco, já que você foi falando sobre essa equipe nova, né, que está integrando agora, sobre essa audição que você realizou para essa equipe nova estar compondo aí o balé, que você fale sobre esse processo, né? Como é que as pessoas fazem para integrar o Balé Folclórico da Bahia? Como é que se dá essa audição? Eu, por exemplo, topo dos meus 39 anos, eu posso me candidatar a ser uma bailarina do Balé Folclórico? Vou te confessar que eu sempre fui apaixonada, viu? Pelo balé, olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu podia estar ali, eu queria estar ali. Mas sempre uma coisa e outra não deu. Mas enfim, como é? Tem idade limite? Tem que ter experiência com a dança? Explica pra gente. Bom, tem que ter uma certa experiência, mas o mais importante é o talento. Certo. Né? Não temos idade limite máximo, mínimo a gente sempre procura trabalhar com pessoas a partir de 16 anos, porque facilita todo um trâmite, né? Uhum. Menos de 16 anos, aí a questão de ser ainda de menor, e aí vai depender de horários para poder estar nos lugares, autorizações. Então, isso pode dificultar. Então, até os 16, se a pessoa tem talento, a gente prefere mantê-la no balé júnior ou fazendo atividades internas, né? Até que essa pessoa possa estar atuando com a gente sem grandes situações, sem grandes burocracias, né? Mas a idade máxima, não. Porém, se a pessoa não tem uma formação, não tem uma experiência que possibilite com que ela possa acompanhar o nosso trabalho, dificilmente alguém
com uma idade que, sem preparo, uma idade mais avançada, ela não consegue acompanhar esse nosso processo. Não é a questão da idade, é a questão realmente de todo um processo de preparação, de condução na vida para aquele tipo de trabalho que ela vai passar a fazer, né? Então, a gente faz audições sempre que a gente precisa completar o elenco ou quando a gente precisa substituir, né? Como, por exemplo, agora. Durante a pandemia, nós perdemos praticamente todo mundo. O balé fechou, né? Durante 2 anos, a gente encerrou todas as atividades. Passamos por uma dificuldade muito grande. A nossa sede, o Teatro Miguel Santana, ficou completamente abandonado. A gente não tinha nenhuma perspectiva de retorno do balé, nem com o teatro, nada. Conseguimos sobreviver porque fizemos vaquinha, né? Amigos ajudaram, tivemos algumas instituições que puderam colaborar com a gente. Então, da pandemia, de todo o elenco que vinha sendo formado já há alguns anos, o elenco que estava assim, num momento maravilhoso, né? Antes da pandemia, tínhamos turnês programados, a nossa primeira turnê na Ásia, que a gente batalhou tanto, porque é um mercado que a gente quer entrar, que a gente nunca foi. Tínhamos 90 espetáculos agendados na China, em Hong Kong, em Taiwan, Macau. Tínhamos assim, uma turnê na Europa muito grande e tivemos que interromper tudo isso. De todo o nosso elenco, a gente ficou somente com 2 bailarinos, né? Alguns morreram durante a pandemia, outros foram embora, desistiram de dançar. Quando a gente voltou, o ano passado, com um projeto que nós realizamos, o Balé Que Você Não Vê, que foi um projeto nosso de 2018, comemorativo aos 30 anos do balé, que a gente não pôde realizar por falta de patrocínio na época. Então a gente ficou 18, 19 buscando patrocínio, não conseguimos, 20 veio a pandemia e só no dia 26 de dezembro de 2021 a gente conseguiu fechar 2 patrocinadores, faltando 5 dias para expirar o prazo no Ministério da Cultura, na Secretaria de Cultura na época, né? Porque era um projeto da lei de incentivo da Lei Rouanet. Então nós levamos esse tempo inteiro buscando patrocinador, não conseguimos, eu já não tinha esperança alguma de que iríamos conseguir patrocínio. Se tivesse expirado o prazo, a gente teria que dar entrada de novo, ou seja, era tudo de novo. A gente não sabia se o governo anterior iria continuar, né? O governo federal iria continuar. Então, então, a gente não sabia das dificuldades que a gente iria encontrar pela frente para renovar o projeto. Então, era uma incerteza muito grande em tudo. Então, tudo de pior poderia acontecer ali. Naqueles 5 dias que faltavam, assim, minha cabeça enlouquecida, porque, gente, a gente não tem mais condição de estar levando adiante isso. Ou a gente vai desistir desse projeto, ou então vamos pensar em fazer de novo daqui a um tempo e tal. E aí, no dia 26 de dezembro, assim, caiu do céu, né? O patrocínio, 2 empresas, e o Instituto Cultural Vale e o Banco Votorantim, que procuraram a gente. Que maravilha. Né? Procuraram o balé. E assim, a gente fechou de imediato o patrocínio e começamos a trabalhar na primeira semana de janeiro, né? Com um dinheiro que a gente nunca viu na vida, com a possibilidade de tudo que a gente nunca teve na vida, né? Para realizar um projeto imenso, imenso, durante o ano inteiro. Um projeto super grandioso, importante, que à altura daquela não era mais os 30 anos, eram os 34 anos, mas que a gente conseguiu manter ele na íntegra, né? Fizemos tudo o que tinha que fazer e melhor ainda. E foi muito melhor fazer o ano passado do que ter feito em 2018. Porque a gente conseguiu amadurecer muito as ideias, a gente conseguiu... coisas aconteceram, apesar da gente ter perdido os bailarinos, todos praticamente, mas tudo amadureceu, né? Aí a gente conseguiu fazer oficinas de dança, de percussão e de dança afro em 10 comunidades de Salvador, né? Que fazia parte do projeto, e durante 3 meses, diariamente, em 10 comunidades de baixa renda em Salvador. E a gente tinha no projeto
a previsão de 600 vagas para essas 10 comunidades durante 3 meses, né? Sim. Você sabe quantas pessoas nós tivemos participando do projeto? Não tenho ideia. 2.223 pessoas. Uau. Então foi uma loucura, assim, as pessoas nessas comunidades, Bairro da Paz, Itapuã, ali no Abaeté, Ribeira, Plataforma, as pessoas enlouqueciam com a possibilidade do balé folclórico estar lá, né? Eu encontrei pessoas lá que tinham o sonho de entrar no balé há mais de 20 anos e que estavam ali levando os filhos. Nossa. Porque na época não tinham dinheiro, há 20 anos, 20 e tantos anos, já não tinha dinheiro de transporte para ir ao Pelourinho fazer as aulas do balé ou fazer um teste. 20 anos depois, o balé folclórico vai na comunidade dela, né? Aí ela vai fazer a aula, já sem nenhuma pretensão, e leva o filho ou a filha para fazer as aulas ali, né? Então, o balé folclórico foi nesses lugares e as pessoas se sentiram honradas com tudo isso, se sentiram contempladas com essa possibilidade, porque muita gente dessas 2.000 e tantas pessoas não faziam aula conosco, não participavam, nunca tinham ido num teatro porque não tinha dinheiro para pegar o transporte. E o balé folclórico foi até lá. Então, isso foi muito importante para a gente, para essas pessoas. Ficamos 3 meses com essas 2.000 e tantas pessoas, de abril, maio, junho. Em 28 de junho, nós fizemos a audição, né, para poder montar o espetáculo que fazia parte do projeto também, o balé que você não vê. Fizemos audição no balé, mas evidentemente aquelas pessoas que fizeram a audição, fizeram parte das oficinas, dessas 2.000 e tantas, mais de 500 pessoas foram fazer a audição. Nós precisávamos de 10 homens e 7 mulheres, 17 pessoas só. Já tínhamos 2 antigas, precisávamos 15 pessoas. Então, de 500 e poucas pessoas, teríamos que tirar 15. E foi complicado, porque era muita gente boa. Que bom. Muita gente boa. E tiramos mais do que 15, ficamos com quase 30 pessoas trabalhando, experimentando, até que a gente definiu o elenco em julho, para poder fechar o elenco e montar o espetáculo chamado O Balé que Você Não Vê, que foi apresentado no Teatro Castro Alves em novembro do ano passado, né? Então, foi um projeto muito grande. Além dessas oficinas de dança e de percussão, nós tivemos oficinas técnicas também durante 3 meses, numa parceria com o Centro Técnico do Teatro Castro Alves. E fizemos oficinas de figurino, adereço e cenografia. Abrimos 80 vagas, foram 500 e poucas pessoas inscritas. Com o sucesso disso, a gente teve a possibilidade de abrir mais 2 oficinas que não faziam parte do projeto, que foi um up, foi um plus no projeto, né, que para a gente foi maravilhoso, de iluminação cênica, com Irma Vidal, e de maquiagem cênica. Então, no total, nós tivemos 5 oficinas técnicas, né, quando o projeto previa somente 3. E fizemos um espetáculo gratuito para as escolas municipais, estaduais, uma apresentação. A estreia nossa, na realidade, foi para as escolas públicas, com 1.550 crianças que foram assistir a gente no Castro Alves. Depois nós fizemos 4 apresentações no teatro, lotação esgotada. Fomos convidados pelo Teatro Castro Alves para fazer o Domingo a R$1, né, também. Uma exposição contando os 34 anos do balé na exposição, que prevista para ficar 15 dias, ficou 2 meses, com 40.000 pessoas visitando a exposição. E gravando longa-metragem sobre o balé, com a direção de Glória Pires. Primeira direção dela, né? Então, aí já nesse processo. Sai quando? Tem previsão? Já está bem adiantado. Bem adiantado. Já tem 70% pronto, né? Que maravilha. Toda expectativa, viu? Para esse documentário, para todo mundo assistir esse filme. Eu mesma fico assim, numa curiosidade, porque a gente, inclusive, aqui ao longo do programa, vocês estão acompanhando imagens aí do balé, todo mundo dançando, esse espetáculo que realmente é assistir a apresentação do balé. E falando, completando só, essa coisa que a gente começou falando aqui da audição, Sim. Esse pessoal que entrou o ano passado, em junho, praticamente 80%, 90% nunca tinham dançado na vida. Começaram dançando nas oficinas dos bairros, nunca tinham dançado na vida. Fizeram audição em dezembro para a montagem do Rei Leão da Disney. Todos passaram. E aí o Rei Leão levou todo o nosso elenco.
tivemos que começar tudo de novo. Em março, fizemos outra audição para buscar pessoal novo. Que maravilha. Em junho, o Rei Leão fez outra audição aqui, né? Porque eles vêm direto aqui no Balé Folclórico. Sim. Já é a fonte, Onde é que tem o povo mais bonito, mais talentoso, né? Que canta, que dança, que joga capoeira, que dança, né? Aqui. Exatamente. E o Balé Folclórico oferecendo tudo isso. Fez audição, levou todo mundo de novo. A gente tem um mês que fez audição, então esse pessoal que entrou agora, o elenco é todo novo. E fazer o quê, né? E o processo é esse, né? É esse. Querendo ou não, é a partir do Balé Folclórico que as portas se abrem. As portas se abrem, e exatamente. A minha próxima pergunta é justamente nesse sentido, né? Você falou aí desse grande número de pessoas. Primeiro, que o balé já conseguiu formar até hoje, desde do início da sua existência, desde seu surgimento. Você já falou aí mais de 800 pessoas. Isso, né? e também desde o surgimento das oficinas agora, né? O quanto isso foi importante ser realizado nas comunidades. E aí me vem à mente essa ideia justamente da importância das artes para tirar as pessoas de situações de vulnerabilidade social, de violência. Então eu queria que você falasse um pouco dos relatos, das histórias que você ouve, dessas pessoas que chegam no balé. O que é que elas contam para vocês, assim, da história de vida delas, da transformação que o balé faz para elas? Olha, Quando a gente criou o balé, a ideia minha e de Ninho era ganhar dinheiro, era viajar, era se divertir, né? A gente queria isso. Só que, em pouco tempo, eu percebi que era impossível a gente fazer isso sem que houvesse um aparato para todo lado que a gente não enxergava, né? Para todos os bastidores existentes por trás de tudo aquilo. Porque para eu ter gente para ensaiar, para trabalhar, para fazer bonito, para estar bem em cena, as pessoas precisavam comer e estarem presentes. Sim. Então tinha que ter dinheiro de transporte, tinha que comer, tinha que chegar tranquilamente, tinha que poder voltar para casa sem que não houvesse toque de recolher, pelo tráfico, para que pudesse sair de casa tranquilamente, para que não fosse assaltada no ônibus, enfim. E isso existe há 35 anos. Então, o balé folclórico, eu digo hoje que a gente é muito mais um trabalho social, artístico, do que artístico, social, artístico, cultural. Né? Não tem como ser diferente. Né? E a gente continua hoje, pagando luz, emprestando dinheiro, pagando não sei o quê, tendo que entender que a pessoa não foi porque não pôde sair de casa, porque não pode voltar para casa depois de tal horário, e continua sendo assim hoje. E continua sendo assim. Quantas famílias, quantos irmãos eu já vi morrerem por causa de tráfico, quantos pais, quantas mães em situação de alcoolismo, quantos, mas são muitos. Eu te falei aqui que a gente perdeu 2 pessoas na pandemia, não foi porque morreu de Covid, não, morreu para o tráfico. Porque saíram do balé excelentes dançarinos, músicos que se revelaram com a gente e que a gente não tinha como sustentar durante a pandemia. Eu, particularmente, uma dessas pessoas, eu ajudei muito. Ajudei a montar barraca de yakisoba, de hambúrguer, de isso e daquilo, mas era uma pessoa tão talentosa, né, que o tráfico, o chefe do tráfico do lugar que morava, chamou para dar aula para o filho, né, de percussão, de canto, de música, e foi envolvido nessa história através disso aí. Né? Entrou para esse caminho e ali dentro foi aliciado, né? E ficou e se tornou, né, parte do tráfico e morreu assassinado, né? Enfim, então isso a gente vivencia, está ali no dia a dia da gente e com certeza absoluta, a grande maioria a gente ajudou a não ter que passar por esse tipo de situação. Né? A gente tem pessoas ali que, recentemente, 3 irmãos foram assassinados, né? De 14, 16, e já tive a notícia que tem mais 2 irmãos que estão, já, o outro de 13, o outro de não sei o quê, que já está envolvido, que foi sequestrado tem 15 dias,
pelo tráfico, porque está devendo, e aí me liga para poder eu dar o dinheiro, para ver se eu posso ajudar, para poder liberar. Essa história. Essa história, porque o nosso perfil de artista, né, é o artista que tem a baianidade, que tem o espírito da baianidade, né, na sua ancestralidade. Sim. Não me interessa um bailarino de academia que dá 20 piruetas e tal, porque ele vai dar 20 piruetas no maculelê, ok, maculelê vai ficar lindo, mas cadê a verdade daquilo? Então, o que eu preciso é trazer essas pessoas que tragam isso de nascença. Sim. E as 20 piruetas a gente ensina na sala de aula. A gente resolve isso. Mas eu preciso que na hora que a gente esteja em cena e que aquela verdade que a gente quer para que a crítica e o público gostem, seja verdadeira, seja verdade de verdade. A pirueta a gente resolve. Sim. A perna na cabeça a gente bota, né? Então, por isso a gente tem, né, essa força. O balé folclórico é conhecido por essa energia, por essa força e por essa verdade. Então, e essas pessoas, onde é que a gente encontra? No povo, né? Nas comunidades, né? É gente de verdade, é baiano de verdade. Então, não adianta que a gente vai estar sempre passando por isso, infelizmente. Né? Não precisava ser assim, né? Exatamente. Não precisava ser. E a gente sonha que um dia não precise mais ser assim. Que não precise mais, né? Que a gente traga as pessoas com essa verdade já tendo as 20 piruetas. Né? Exatamente. E tendo suas vidas resolvidas e sem precisar do medo, da coação para poder sobreviverem, né? Eu fico muito triste com esses relatos, mas fico feliz ao mesmo tempo de saber que elas contam com esse braço que é o balé folclórico, para que elas se estruturem, para que elas busquem essa ajuda, para que elas sobrevivam nesse meio tão caótico que a gente vive, enfim. Mas fale um pouco da importância, né, desse patrocínio que a prefeitura trouxe para vocês esse ano, de 2023, foi firmado esse patrocínio. Acredito que é a primeira vez que uma entidade, seja municipal ou estadual, chega junto do balé folclórico e pode ajudar nessa expectativa de vocês manterem os trabalhos, respirando um pouco mais aliviados, sem você precisar tirar do seu bolso para fazer isso. Exato. Bom, a gente na realidade, a gente teve uma participação do Fundo de Cultura da Secretaria do Estado, de Cultura do Estado, de 2007 a 2019. Tá. Era um apoio que a gente recebia para determinados projetos que a gente realizava, né? Mas não era um apoio, um patrocínio para a manutenção da companhia, né? Era um apoio para projetos específicos que nós tínhamos, né? Então, nós tivemos esse apoio pelo Fundo de Cultura e que foi interrompido em 2019, né? E a gente, desde então, a gente ficou passando por 1000 problemas com isso. Com a pandemia foi muito complicado, né? E pela primeira vez, como você falou, a gente está tendo um patrocínio para manutenção do Balé Folclórico da Bahia. Independentemente de projeto, um patrocínio para a nossa manutenção, que a gente pode aplicar da forma que a gente achar mais conveniente e mais certeira, para que o balé possa dar continuidade às suas atividades de uma maneira geral. Sim. Então, esse projeto, esse patrocínio veio na hora certa, porque o projeto que a gente fez ano passado, o Balé Que Você Não Vê, ele teve a duração de 1 ano. Então, a gente teve uma folga durante o ano de 2022 que possibilitou que a gente voltasse com as atividades no Teatro Miguel Santana, que a gente pudesse realizar tudo o que a gente queria, mas a gente não teve condição de voltar com as oficinas gratuitas, com o Balé Júnior, que a gente interrompeu desde 2019 também, porque eram projetos que contavam com esse apoio do Fundo de Cultura. E quando o projeto terminou em dezembro, a gente disse, e agora, como é que a gente vai dar continuidade? A gente reabriu o teatro, né? A gente vai ter que continuar com as apresentações. Como é que a gente vai manter esse teatro, né? Com o elenco, as apresentações que acontecem 3 vezes por semana. Antes da pandemia era todos os dias. Agora a gente não está ainda todos os dias, porque não tem fluxo ainda de turista, né? Nem de público para isso. Mas as coisas estão melhorando, a gente espera voltar. Mas tem todo um lado administrativo para manter, um casarão que precisa de manutenção, né? Então, como é que a gente mantém isso agora? Então, foi um dilema muito grande. A gente acabou um projeto em dezembro, demos a sorte que acabamos no verão, ou seja,
A cidade estava começando a voltar, né, com a movimentação, efervescência e tal. Então, a gente achou que daria para segurar, pelo menos no verão, até fevereiro, que com o público, com a bilheteria, com a renda da bilheteria, a gente segurava. Mas depois, né, como é que isso iria dar continuidade? Até que a gente, então, foi convidado para ter uma reunião com a Secretaria de Cultura do município, né, com o Pedro Torinho, para que a gente pudesse, então, discutir esse apoio que a Prefeitura estava querendo dar para a gente. Foi a primeira vez que a Prefeitura de Salvador, em 35 anos, se manifestou em relação a qualquer situação com o Balé Folclórico da Bahia. O prefeito atual, Bruno Reis, foi o primeiro prefeito a assistir um espetáculo do Balé Folclórico. Nossa. Nunca nenhum prefeito de Salvador, com exceção de Edivaldo Brito, que não era prefeito mais. Edivaldo Brito foi o nosso instituidor como fundação, né? Mas quando o Balé Folclórico da Bahia passou a existir, ele já havia sido prefeito. E depois que ele foi vice-prefeito, evidentemente, a gente não está contando, né, com isso. Mas, na prefeitura, como prefeito, Bruno Reis foi o primeiro prefeito que foi a um teatro assistir o Balé Folclórico da Bahia. Não falo só no Pelourinho, não. Eu falo assistir de uma maneira geral, em qualquer lugar, né? Então, essa ação, essa atitude da prefeitura de Pedro Torinho, do prefeito Bruno Reis, de abrir as portas da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, do município e enxergar o nosso trabalho, contemplar essa nossa batalha, isso foi extremamente importante para a gente, né? E tem ajudado muito porque complementa a renda da bilheteria, porque depois da alta estação no verão, caiu completamente, né, o fluxo de público. Então, esse apoio tem complementado, não é ainda o ideal, né? A gente sabe disso e eles também sabem, né? A gente conversou nesses termos, que era, uma vez que isso não havia sido projetado anteriormente, então eles não poderiam, naquele momento, de uma hora para outra, também contribuir de uma forma maior, mas é um primeiro passo. Claro. Eles entenderam que é um primeiro passo, até mesmo para a gente ver como funciona nesse período até o final do ano, que é quando o patrocínio acaba, até dezembro, para a gente ver a possibilidade, existe a conversa, existe inclusive essa promessa já de Pedro Torinho, da gente, no final do ano, a gente poder sentar e conversar de novo sobre a renovação desse patrocínio por um tempo maior, né, e por um valor que possa contemplar todos os demais projetos, né? Nós temos não somente a oficina de dança gratuita, que faz parte do patrocínio e as apresentações, mas nós temos o Balé Júnior, que já atendeu mais de 3.000 crianças nesses 21 anos que a gente teve o Balé Júnior, que precisa voltar. Temos diversos outros projetos. A gente quer voltar com o projeto nas comunidades, a gente quer fazer esse projeto, quer dar continuidade nas comunidades, né? Voltar às 10 e buscar mais outras 10, né? Então, tudo isso a gente precisa realmente ter um pouco mais de apoio para conseguir realizar esses e outros projetos. Montar coreografias, apresentar o balé folclórico nas escolas públicas, municipais, enfim, tem muita coisa na cabeça. E é fundamental, viu? Eu já estou aqui contando, apertando meu dedinho, fazendo figa, para que realmente esse patrocínio se renove, para que o balé que você não vê possa voltar tão logo, porque é de uma... Exatamente, e é de uma grandiosidade incrível, e ele não pode parar, realmente movimenta a vida das comunidades, movimenta, traz novas pessoas para o balé, enfim, eu acho que é um projeto que tem que ser levado adiante realmente. Mas eu queria que você falasse um pouco, a gente já está nos minutos finais, mas as redes sociais, onde as pessoas podem se informar melhor sobre o Balé Folclórico da Bahia, enfim. Okay. E por fim, assim, antes de deixar as redes, eu quero que você fale desse reconhecimento, né? Que sempre eu me questiono quando eu vejo as notícias de prêmios, de títulos, de homenagens internacionais, por exemplo, que o balé recebe por aí, e aí você vem e me traz essa fala, que é a primeira vez que um prefeito da nossa cidade viu um espetáculo do Balé Folclórico da Bahia. Você acha que o balé é devidamente reconhecido aqui em Salvador, aqui na Bahia, como ele é internacionalmente? Como é que você vê isso e já deixa aí na ponga as redes, os contatos todos? Eu acho, Neném, que não é questão de reconhecimento, é uma questão de conhecimento. O balé não é conhecido.
nem na Bahia, nem em Salvador, nem no Brasil, não é conhecido. Se você perguntar para alguém no meio da rua, né, aleatoriamente, assim, para alguém, vai lhe perguntar, você conhece o Balé Folclórico da Bahia? Você tem 50% de chance daquela pessoa dizer que não, nunca ouviu falar, seja baiano ou não. Não é conhecido. E por que não é conhecido? Porque não é mostrado. E por que não é mostrado? Porque a gente não tem dinheiro para se mostrar. A gente fica no Pelourinho, né? A gente aparece em TV quando a gente faz um programa como esse, quando a gente tem um espetáculo grande no Teatro Castro Alves, que as coisas são noticiadas, quando tem um projeto maior. Fora isso, a gente passa o ano no Pelourinho fazendo espetáculo para turista, né? Para as pessoas que já vão ali diretamente para nos ver. Então, a gente não é conhecido. E não é conhecido porque não tem dinheiro para fazer mais coisas. Então, é esse ciclo vicioso que não sai nunca disso. Por que não faz? Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro, porque não é conhecido. Então, nunca sai dessa história, né? Então, o reconhecimento, a falta desse reconhecimento vem justamente em função disso aí. Sim. Precisamos ser conhecidos para sermos reconhecidos. No mundo, a gente é conhecido e é reconhecido, né? No mundo, a gente tem essas duas fases, esses dois processos aí. Por quê? Porque a gente gira o mundo, porque a gente girou o mundo a vida inteira, porque a gente vai voltar a girar o mundo, né? O Balé Folclórico, por exemplo, é a única instituição que tem um dia no calendário oficial americano. O dia 1º de novembro é o Balé Folclórico da Bahia's Day, no calendário oficial dos Estados Unidos, por reconhecimento do governo americano, uma proclamação do governo. Nós temos um documento pendurado na minha sala, proclamação do governo, certo? Reconhecendo que o Balé Folclórico, o trabalho que o Balé Folclórico faz de divulgação da cultura brasileira para o mundo e, em especial, nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos são 282 cidades por onde o balé já se apresentou. Só nos Estados Unidos. Você sabe quantas cidades nós já fomos no Brasil em 35 anos? 9. Então, né? Como é que a gente é conhecido ou reconhecido? Não. A gente só viajou no Brasil porque passamos em 2 editais que nós nos inscrevemos e passamos para fazer turnê no Brasil. No Sul, fizemos as capitais, Rio, São Paulo, e no Nordeste a gente só foi até hoje a Maceió. Fizemos Brasília, fizemos Palma, fizemos São Luís, não, São Luís também fizemos no Nordeste, parte desse projeto de edital. Mas nunca foi um projeto de turnê do balé com patrocínio, nunca houve isso, porque nunca conseguimos. Aí as pessoas perguntam, vocês ficam parados de perna para o ar e não fazem nada, esperando o turista chegar? Eu disse, se fosse isso, a gente não vivia 35 anos. Então não é por falta de capacidade, nem minha, nem do balé, nem de ninguém. A gente não sobreviveria 35 anos se fôssemos incapazes. A gente não seria o que a gente é para o mundo, não seríamos a melhor companhia de dança folclórica, não seríamos nome de rua em países africanos, Avenida Balé Folclórico da Bahia, Rua Balé Folclórico da Bahia, como nós somos no Benin, como nós somos no Togo e outros lugares na África, né? Então não é por falta de capacidade. Não é por falta de capacidade. Então a gente precisa realmente ser conhecido, ser reconhecido no Brasil, para que as coisas possam mudar aqui. A gente espera que agora, com essas novas leis de incentivos que estão saindo aí, com a volta da Rouanet, com a Paulo Gustavo, com a Aldir Blanc II, que a gente, não só o balé folclórico, mas todos os grupos, os artistas que têm possibilidade, que têm talento e que merecem e devem estar no mundo, e no Brasil e no mundo, tenham essa chance de mostrar o seu trabalho, né? E a gente vai tentar fazer isso. A gente já está programando, através das leis, uma turnê pelo Nordeste, para a gente fazer o Nordeste, finalmente fazer a nossa região, e outra turnê pelo Sul, com um espetáculo novo no Sul, porque a gente já foi com Herança Sagrada, então a gente quer voltar com o balé que você não vê. No Nordeste a gente vai levar a Herança Sagrada, a Corte de Oxalá, que vai pela primeira vez, e voltar às turnês internacionais da temporada 24-25, que a gente já está tratando de novo com os nossos agentes, empresários, porque tudo está voltando a caminhar no mundo já. As redes sociais, o Instagram do balé, né, @BF da Bahia, o nosso site, baléfolclóricodabahia.com.br, em vários idiomas, então qualquer pessoa tem condição de acessar o nosso site, de conhecer a história do balé, porque é completíssimo. Nosso site é muito completo, dá link para tudo que você quiser saber sobre o balé folclórico. Automaticamente você acessa ali, você já é dirigido para o que você procurar. Tem o nosso livro também, que está
disponibilizado digitalmente na internet. Tem um canal do YouTube, Balé Folclórico da Bahia também, que tem tudo que foi apresentado pelo Balé Folclórico da Bahia em 35 anos, em termos de espetáculo, de vídeo, de entrevistas em TV, em tudo que o Balé Folclórico fez está no nosso canal do YouTube. A gente disponibilizou isso já gratuitamente, né? E o livro também está gratuito através do nosso site. Indo logo no início, quando você abre o site, tem a parte de histórico ou de imprensa. Lá você vai encontrar o link para você acessar o livro do balé, que é a história nossa inteira, e aí você vai ter acesso a todos os jornais do mundo, desde o New York Times, aos jornais europeus, tudo do Brasil, tudo que publicou alguma matéria sobre a gente. Ou seja, a gente está bem na fita nesse Maravilha, vai ficar melhor ainda que é ver o documentário também, viu, de Glória Pires. Verdade. Estamos aí na expectativa e eu quero lhe agradecer, Vavá. Foi maravilhosa essa conversa com você. Também. Muito boa sorte, continue na ativa, firme aí nesse trabalho que é tão importante para todo mundo, para toda a comunidade, e que cada vez mais o seu trabalho seja conhecido e reconhecido como ele merece, viu? Obrigada. Obrigado a vocês também. Obrigado a todo mundo. Valeu, minha gente. Por hoje é só. Ficamos por aqui com o Azevich. Lembrando que toda segunda-feira tem programa inédito aqui na sua TV Câmara de Salvador. Continue acompanhando nossa programação. Na próxima semana tem mais Azevich. Até lá.